Oi, seja bem-vindo ao canal Físico Libertário. Bom, hoje, como está no título do vídeo, eu quero falar sobre a, a desigualdade social, né? O problema entre aspas que isso é. Enfim, eu tava lá de boa no Twitter, né? E o Fernando Urrit, não sei se vocês conhecem, mas talvez conheçam, é um cara muito interessante. Ele tinha retweetado um retweet com um comentário de outro cara. E o que esse cara tinha retweetado com um comentário era isso que tá na tela aí pra vocês agora. Né? Pensa no problema social mais grave no Brasil aí. Provavelmente pensou na desigualdade, né? Desigualdade é o problema e tal. Né? Enfim. Aí, por exemplo, teve o cara chamado aí que vai estar passando agora, o Carlos Goes, que aparentemente eu não sei o que esse cara é, deve ser, não sei, economista, talvez, não sei. Mas ele respondeu esse carinha de baixo, que é o Gianluca, que tinha retweetado com um comentário. E ele foi falar do índice Gini, né? Que ele mede o grau de desigualdade social de um país, né? E como todo bom economista mainstream, ele vai utilizar de matemática para legitimar o que ele diz. E, bom, como aqui a gente vai ter um pouco mais, talvez, desse lado às vezes, essa discussão sobre matemática e tal, eu acho que todo mundo sabe que a maioria das pessoas que se formam no Brasil não sabem nada de matemática. Principalmente de matemática básica, desde aquela aritmética, até alguma matemáticazinha que se tem lá mais pro ensino médio. E o cara chega, né, ele fala, aqui ó, como é que é? Medida de igualdade, ela ao contrário de ser algo vago, o mesmo vale para outros índices que se aproximam à mesma medida, né? Ela falando que tem matemática, então não é algo vago. Bom, as pessoas, né, já normalmente já acham ver matemática, ver um cara que sabe resolver conta como um gênio e não sei o que. Isso já é um problema muito grande. Aí o cara, ele me vem, né? Eu vou colocar agora na tela o que ele botou de foto, né? Um Gini índice, falando sobre o índice Gini em inglês, que é pra piorar, que ainda vai entender. E ele coloca lá, né? Que o Gini Index tá aí tá ele, é uma função y igual a uma função de x, a curva de Lorentz, que eu não sei qual é essa curva. Aí, beleza, né? É uma matemática, um inglês bem básico, né? Eu não vou ficar traduzindo aqui. Mas aí ele coloca que ele vai ser igual a 2 a integral de 0 a 1 de x menos a f de x dx. É uma integral bem básica, mas muita gente não sabe mal o que é f de x, já vê letra, já fica louca. E aí quando o cara coloca isso, as pessoas, olha só, é matemática, então ele tá certo, ele sabe do que ele tá falando, né? Mas não é bem assim que funciona. A econometria, né? Isso pode ser pauta para outro vídeo, para falar de praxeologia, ou quando provavelmente o Samidano vai falar alguma merda. Mas o Gini Index, o índice Gini, né? Ele vai usar tipo dessa matemática para falar. Aí ele fala ali embaixo, né, que o zero indica a absoluta igualdade, né? Todo mundo é igual. E o 1 significa que uma pessoa tem tudo e os outros não tem nada, né? É isso que ele vai falar. E voltando lá pro print tal do Gianluca, ele fala obrigado por me atacar futilmente, coisa normal, né? De quando tu fala alguma coisa que a galera não sabe responder e vão te atacar, né? Vão fazer um ad hominem. Mas, bom, né? Isso que a gente falou do índice Gini, mas, tipo, o índice Gini ele não legitima nada. Tipo, ele tá colocando, ele só apenas está, digamos, medindo o grau de desigualdade econômica. O índice em si ele não dá nenhum valor, né, para isso, se é algo bom ou ruim. Ele apenas mede, né? Então, tu pode encontrar isso com países mais pobres e com o índice Gini mais igualitário, que não quer dizer que é algo bom. O ponto aqui, ter uma menor desigualdade social não quer dizer que aquele lugar é bom, né? Por exemplo, na África o índice Gini vai ser, né, em algumas regiões vai ser um lugar que vai ter um índice Gini mais próximo de 1, mas não quer próximo de 1 não, próximo de 0, mas não quer dizer que é bom, não é porque todo mundo é igual,
Não é porque todo mundo vai ser igual na pobreza, igual na miséria, que vai ser algo bom. Não, né? Isso já vai levando para desigualdade, para o que a gente vai levar daqui a pouco. Mas, ó, tem esse outro print, né? Vai estar passando aí agora, que é o cara falando desigualdade social não causa nada e tal, né? Aqui, como foi o Fernando Urrit que retweetou e tal, vai reaparecer uma galera mais lúcida pra falar, mas infelizmente são ainda liberal. Mas enfim, né? Vai falar do tal e pá, né? E falando que o problema não é a desigualdade social e sim a pobreza. E aí o Gabriel ele volta aí um print, né? Mais de 8 mil juízes recebem acima de 100 mil mensais e blá 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 blá. Aí ele fala, realmente, desigualdade não é o problema. Deixa como está. Com isso, ele não bate em ponto nenhum, né? Ele tá, tipo, obviamente ele tá sendo irônico. Mas, o problema não é em si a desigualdade social. Como a gente pode ver, por exemplo, deixa eu ver aqui. Nesse próximo, por exemplo, cadê aqui? Esse exemplo que eu vou estar mostrando aí pra vocês. Que aí o cara fala alguém que tem 1 bilhão e alguém que tem 10 mil e 100 mil vezes desigual. E pode ter certeza, nenhuma vive mal. Tá bom, como se alguém estivesse falando do pobre, entre aspas, né? Que ganha 10 mil quando fala de desigualdade. Aí o Nicolas Alves, lúcido, vai e fala. Então não tá falando da desigualdade, tá falando da miséria, de pobreza. O problema, quando você mesmo admite, mesmo que sem querer, não é desigualdade. Aí o cara chega, o que é pobreza? Né? E isso tu vai encontrar em muitos outros. Por exemplo, nesse outro aí que vai estar passando agora. Né? Eu quero mostrar exemplos, porque quando eu for falar sobre, não vai ser muito grande o debate. Ele fala que não falta que o governo possa para atenuar a desigualdade lá no final, sendo que o governo é um dos que mais cria desigualdade. Ele tira de umas pessoas para dar para outras, privilegiar outras. O governo, ele é puramente privilégio, se tu parar pra pensar. Pessoas produzem, o governo tira e dá para os privilegiados que estão embaixo da asa dele, né? Que são amiguinhos do rei. E, bom, tem esse outro aí do Emerson Cortez, esse outro print, que ele fala aí. E o que o cara tinha falado mais cedo, aquele lá, é o mesmo cara, né, que tinha falado do 1 bilhão e tal. Aí ele, o que tem 0,10 vive como? Esqueceu ou ele é invisível pra você? Aí o Nicolas de novo. Observem, pessoal, mais um descobrindo que não é a desigualdade, mas a pobreza / miséria, o real problema. E com tudo isso, né, agora mostrando, para dar esse parâmetro de como tu vai encontrar isso, não só em discussões, talvez na tua aula de filosofia, história, geografia, redação, ou em outros lugares, no Twitter, no Facebook da vida, até mesmo no YouTube, né? Em tantos lugares tu vai encontrar gente que vai dar esses argumentos falando que a desigualdade social é um problema. Mas eu venho aqui porque a gente precisa conversar sobre isso, né? É algo que é muito importante. As pessoas enxergam como isso, a desigualdade social como um problema. Mas como sugere o título do vídeo, tá entre aspas, né? A desigualdade social não é um problema em si. O problema tá na pobreza. Por quê? Às vezes as pessoas se enganam, né? Se esquecem que para uma pessoa ficar rica, né? Para o cara que vai virar um empresário e vai ficar rico, ele tem que produzir, ele tem que suprir as demandas da sociedade para que ele consiga arrecadar dinheiro para que ele fique mais rico. Um cara em um livre mercado, onde ele não vai ter regalias, onde ele não vai ser ajudado por governo nem nada, ele tem que suprir a demanda da população. E se ele suprir de forma errada, as pessoas não vão comprar com ele, ele vai entrar em prejuízo. Então, se um empresário, fica rico, é porque ele supriu as demandas da sociedade como elas queriam. E como, né, numa troca, porque se acontece alguma troca é porque as pessoas têm valores diferentes para as mesmas coisas e elas valorizam mais o que elas vão receber do que o que elas estão dando em troca, né? Como assim? Por exemplo, se uma pessoa tem um celular para vender e a outra tem R$1.000, né? Se a pessoa dá os R$1.000 e pega o celular, a pessoa que deu os R$1.000 valoriza mais o celular do que os R$1.000. E a pessoa que recebeu é porque ela valoriza mais os R$1.000 do que o celular. Se fosse de uma estrutura diferente dessa, em que as pessoas não valorizassem mais a coisa que elas estão querendo, que elas estão dando em troca, não haveriam trocas.
Porque isso é o princípio básico da troca. A pessoa só quer trocar algo que satisfaça ela melhor, né? As pessoas só agem no intuito de melhorar o estado que elas se encontram, né? Isso tu vai encontrar muito na literatura do Mises, na praxeologia dele. Então, aí eu expliquei essa parte de como a pessoa fica rica, né? Mas aí o que vai chegar na desigualdade social? Aí a desigualdade social vai ser gerada por isso. Mas pensa comigo. A desigualdade social sempre ela vai existir. Tem gente que vai trabalhar mais, tem gente que vai trabalhar menos. Consequentemente, tem gente que vai produzir mais riquezas e gente que vai produzir menos riquezas. A desigualdade social ela é inerente à raça humana. Ela sempre irá existir de uma forma ou de outra. Isso é inevitável. E isso não tem nada de errado. Não tem algo ruim nisso. O ruim é tu deteriorar a produção de riqueza. Você produzir riquezas e elevar o grau de riqueza de uma sociedade é algo bom, é algo maravilhoso. Você deteriorar isso através de querer taxar quem produz, taxar quem está rico produzindo de forma legítima, isso é algo ruim para a sociedade como um todo. Porque assim tu dificulta um empresário, por exemplo, que vai ter, se ele não fosse taxado, ele poderia produzir mais empregos com melhores salários. Aquele pobre que quer arrumar um emprego, quer ganhar um dinheiro, quer crescer na vida, vai ser impedido porque aquele empresário que poderia gerar o emprego dele está sendo taxado e não pode criar aquele emprego. Ou seja, a taxação ela impede a produção de riquezas e dificulta a vida do pobre querer ascender economicamente, né? Mas a gente está falando desses parâmetros de pobreza, que é o tema principal, que deveria pelo menos ser o tema principal. Mas, voltando. Então, com isso tudo, tu percebe que a desigualdade, tu percebe que o problema real é a pobreza e não a desigualdade. Se em uma sociedade não existe, tipo assim, obviamente vai existir, mas se numa sociedade, no geral, na média, todo mundo produz muito, gera muita riqueza, as pessoas vão ter uma qualidade de vida melhor. Elas vão passar menos necessidade ou sequer irão passar necessidade. Mas se tu não faz, se a sociedade não produz essa riqueza, não aumenta essa riqueza, vai ter sim pessoas passando necessidade. E numa sociedade em que as pessoas vão gerando a riqueza, vai ter os empresários que gerarão mais riqueza e ficarão muito mais ricos do que aquelas pessoas que seriam dos níveis mais baixos. Mas isso não quer dizer que as pessoas dos níveis mais baixos irão passar por necessidades. Não, isso não implica no outro, né? Isso é muito importante de ser enfatizado. O que importa é se as pessoas estão com uma qualidade de vida boa. Não importa se ela ganha 1 trilhão de vezes menos. 1 trilhão é muito, né? 1 milhão de vezes menos que aquele cara. Se a pessoa tem o que ela precisa, o que ela quer para a vida dela, é isso que importa para ela. É isso que ela quer. Ela não. Muitas pessoas, obviamente, têm inveja e tudo, mas muitas pessoas não querem ter aquilo de luxo que as pessoas mais ricas irão ter. Mas elas querem ter aquilo que é o básico para elas, aquelas coisas mais simples. E ela está satisfeita com aquilo. Ou seja, tu vê que não importa a desigualdade social, mas sim o que importa é a pobreza. Ninguém quer ficar ali passando fome, necessidade, não ter onde dormir direito, morar e tudo. Então, né, devido a isso, o problema, entre aspas, da desigualdade social, ele não importa no fim das contas. O que importa é a pobreza e como a gente vai erradicar ela, como a gente vai diminuir ela. Eu espero que isso tenha ficado claro até aqui, né? Que a desigualdade social não importa, o que importa de fato é a pobreza e a eliminação dela, porque é ela que vai dificultar a vida das pessoas. Não é porque uma pessoa ganha muito e a outra ganha bem que vai ser ruim, e a pessoa que ganha muito mais. O problema é a pessoa que ganha muito pouco, é a pessoa que ganha quase nada, a pessoa que não tem como se sustentar. E ok, até aqui eu acho que tá tudo bem. Então, como é que a gente erradica, né, a pobreza? Não existe uma fórmula mágica, né?
Mas tu pode analisar isso, se tu gosta de história e usar isso. Mas, por exemplo, tu pode ver a Nova Zelândia, a Nova Zelândia e a Austrália, né, nas décadas de 90, quando eles começaram a aplicar mais livre mercado, ou a própria Alemanha pós Segunda Guerra, e tantos outros países que usaram dessa forma, de deixar o mercado resolver o problema. Porque isso, talvez tu procure conteúdos desse tipo, tu saiba disso. O governo, ele não ajuda em nada, ele só piora a vida de todos. O que ajuda as pessoas, o que vai mudar a vida das pessoas de fato, é o capitalismo. É a inovação tecnológica, é o trabalho. Não é à toa que a população mundial cresceu exponencialmente depois da Revolução Industrial, depois que as pessoas conseguiram, de fato, produzir mais, gerar mais riqueza rapidamente, e assim conseguir manter mais vidas ativas, né? Tem um livro muito bom do Hans Hermann Hoppe, que é o... deixa eu pegar aqui, deixa eu ver qual é o nome. Espera ainda. É o... Caiu umas coisas aqui. Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio. É um ótimo livro, ele aborda desde o começo da sociedade, né, desde do homem meio tribal ainda e tal, de viver em tribos e tudo, até os dias atuais, e é muito bom. O primeiro capítulo, ele é interessante, o segundo ele vai falar da Revolução Industrial e algo, que até o Mises falou, né, se antes de você criticar o capitalismo, pense no que você está falando, porque a prova de que ele funciona é só o fato de você estar vivo. Isso é atrelado ao crescimento da população, né? Porque com o capitalismo, com a Revolução Industrial, com isso tudo, com as trocas livres, com o livre mercado, a vida das pessoas melhoraram e muito, né? E é com isso que a gente vai conseguir erradicar a pobreza. É produzindo, é gerando inovação tecnológica, é crescendo economicamente. Não é querendo meter a mão no bolso do cara que produz e querer dar pro cara que não produz e fazer com que vire aquilo que o... Eu não lembro agora quem me falou isso. Acho que foi o Bastiat, né? Que a democracia é a tentativa de todos viverem à custa de todos, né? Mas é aquilo. Os caras que querem viver à custa dos outros são aqueles que não produzem quase nada. E aqueles que produzem de fato vão ficar subjugados a isso. E eu acho que é isso, né? O que seria essa desigualdade social já foi abordado, o índice Gini, que é o que frequentemente vai aparecer por aí, né? O porquê a pobreza ser o problema, né? Porque é ela quem traz os malefícios para a vida das pessoas, né? As dificuldades, e falar um pouco sobre como é que a gente erradica isso, né? Capitalismo na sua base mais pura, né? Capitalismo pleno de livre mercado, e não esses capitalismos corporativistas que tu vai encontrar em sociedades que existem em Estado, né? Que empresários ficam sendo subsidiados pelo Estado e evitados de quebrar. Isso acontece muito no Japão, né? Que, por exemplo, muitas empresas são zumbis. A economia do Japão tá bem lascada, mas talvez seja tema para outros vídeos, né? E eu acho que é isso, né? Se você gostou do vídeo e, ouviu até aqui, que foi um vídeo meio longo, né? Bem longo. Se você gostou, deixa um like. Se não, deixa um dislike e me diz no que eu posso melhorar. Se você quer receber mais conteúdos do tipo, se inscreve no canal, ative o sininho, né? Para receber notificações. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.